Obrigado, muito obrigado. Eu vou orar em nome de Jesus. Obrigado. Pai, no poderoso nome de Jesus. O céu é o teu trono. E a terra é estrado dos teus pés. Senhor, hoje tome este lugar e ajude essas pessoas. Ajude este continente para que ele possa estar com seus ouvidos atentos à tua instrução e comece a preparar o caminho para o santo retorno de Jesus. Pai, traga avivamento a este continente. Nós já podemos ver o coração deles. Eu abençoo esta reunião no poderoso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, povo precioso. Posso ver que a sala aumentou. Muito obrigado. Vocês podem se sentar na poderosa presença do Senhor. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Não toque no som. Ontem, o Senhor começou a falar com essa nação da Europa de uma conversa muito importante. E nesta conversa, que começou ontem, o Senhor falou sobre a vinda do Messias, o retorno do Cristo, o dia glorioso, o dia que nós sabemos que terá grandes consequências para a igreja, o dia que nós sabemos muito bem, é um dia irrevogável. Significando que quando ele acontecer, não será possível revertê-lo. E é por isso que eu estava dizendo que é muito importante que nós tenhamos esta conversa nessa hora. Como se preparar para receber aquele dia? Porque nós vimos ontem que será um dia que virá como ladrão. E se ele vem como ladrão, nem todas as pessoas entrarão. Ele diz: somente aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir a trombeta de Deus e a voz do arcanjo. Somente aqueles que serão achados justos e santos, somente eles serão levados para o glorioso reino de Deus. Então, tornou-se muito importante ontem receber a instrução de como se preparar para este dia. E para a Europa isso é muito importante agora, porque você pode ver muito claramente que o avivamento do fim já rompeu. E as nações em outros continentes. Então esse se torna um tempo de qualidade para a igreja. Então na conversa de ontem, discutindo como que a igreja pode se preparar, o que veio muito claramente é que o Senhor está dizendo que aquilo que se perdeu no Jardim do Éden e trouxe morte, o Messias veio e restaurou. Mas ele está dizendo que essa restauração ainda não está completa. Até que vocês, que são participantes desta restauração, finalmente tenham entrado no glorioso e eterno reino de Deus.
the Lord in conversation with the church yesterday, Então o Senhor, conversando com a igreja ontem, the Lord said o Senhor disse that the church needs to prepare. que a igreja precisa se preparar. When you read the book of Revelation chapter 19, Quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 19, ele disse that finest linen, que linho finíssimo, bright and resplandecente e limpo, was given her to wear. foi dado a ela para vestir. And finest linen, he said, E o linho finíssimo, ele disse, stands for the righteousness of the church. representa a justiça da igreja. So we saw Então nós vimos that the treasure that the church needs to behold at this hour que o tesouro que a igreja precisa ter nessa hora set the righteousness of the Lord é o que eu disse, a justiça de Deus, that was handed down to the church at the Calvary cross. que foi restaurado para a igreja no Calvário, na cruz. And I spent some time yesterday E eu passei algum tempo ontem underscoring the gravity of the garment of righteousness. explicando a gravidade das vestes da justiça. In other words, I spent some time Em outras palavras, eu passei algum tempo submitting to you trazendo para vocês, submetendo a vocês the authority of righteousness in the church. a autoridade da justiça na igreja. And so this is coming at a very interesting time. Então isso vem em um tempo muito interessante. Actually, what is missing in the body of Christ globally O que na verdade está se perdeu no corpo de Cristo globalmente é a justiça. that becomes a watershed moment for the church. Então isso se torna de suma importância para a igreja, que agora The church can be called to return to righteousness. que a igreja possa ser chamada para retornar à justiça. As we saw, E como nós vimos, that when the church wears that garment, eu disse que quando a igreja veste essas vestes, it's very easy now to distinguish the church então agora se torna fácil distinguir a igreja from the world. do mundo. That is what I was saying here yesterday. Foi isso que eu estava dizendo ontem. Ele está dizendo For the church to be able to be distinguished, que para a igreja poder ser she distinguida, has to wear that garment, ela tem que vestir estas the vestes glory of the Lord to this dark world. e trazer a glória do Senhor a este mundo em trevas. Needs light. A Europa agora precisa de luz, So there is a tremendous darkness that is sweeping through Europe now. porque há uma tremenda treva, escuridão varrendo a Europa agora. Sexuality in this continent, O homossexualismo neste continente, lack of the gospel of the cross, a falta do evangelho da cruz, a ausência, of the blood. o evangelho do sangue. Many churches are for quick gain. They want quick gain now. Muitas igrejas agora estão apenas buscando ganhos e lucros. Caught up in this delusion of pursuing a certain prosperity. Então eles foram fisgados neste engano de buscar uma certa prosperidade. And in the process, E ao processo, they miss out on the basic core of Christian e salvation. neste processo eles perderam o que realmente significa a salvação cristã. And we found out E nós descobrimos that actually the righteousness que na verdade a justiça is the one that sustains the consecration of the church. é o que sustenta a consagração da igreja. Righteousness A justiça is the one that separates the church from the world. é o que separa a igreja do mundo. Hallelujah. Aleluia. And so yesterday in this conversation, Então, ontem nessa conversação the aqui, Lord moved forward, o Senhor moveu adiante saying that this garment of e ele righteousness disse que estas vestes da justiça that bestows upon the church confere à igreja this heavenly quality essa qualidade celestial is so important que é tão importante, because we saw porque nós vimos that it is indeed que na verdade the righteousness of the Lord que a justiça do Senhor in the church na igreja, that now extends the shelf life of the church. que agora estende esta vida mortal da igreja, The value of the church o valor da igreja now ceases to become perishable, become temporary, agora deixa de ser temporário, perecível, terreno. now the value is extended to eternity. Agora o valor é estendido até a eternidade, Because we saw porque nós vimos that it is this righteousness que é essa justiça that actually finally que na verdade finalmente converts the church converte a igreja from perishable de perecível to imperishable. em imperecível.
converts the church converte a igreja from corruptible de corruptível to incorruptibility. em incorruptibilidade. Righteousness A justiça that transforms the church é que transforma a igreja from mortality da mortalidade to immortality. para a imortalidade. So surely righteousness extends the shelf life, the life of the church to become eternal. Então agora a justiça é que transforma a vida da igreja para se tornar eterna. Yesterday, at the point when we were living, Especialmente no momento em que nós estamos vivendo. I began to share with Eu you comecei a compartilhar com this vocês tremendous kingdom that is coming. I have seen it established. este tremendo reino que está vindo e eu o vi já estabelecido. Eternal kingdom of the Messiah. O reino eterno do Messias. And in that conversation with you, E naquela conversa com vocês, I shared of this very mighty dream of Daniel that the Lord shared with me. eu compartilhei esse poderoso sonho de Daniel que o Senhor compartilhou comigo. And you see very clearly, E vocês veem muito claramente right in front of me was a huge statue. que bem na minha frente havia uma estátua gigantesca The toes alone were so big, the toes were very big. e os dedos dela eram tão grandes Of clay and name it, and it mixed with iron and all this. e era toda essa coisa de ferro e lama. Caught up in that stun and wonder and surprise. Então eu fiquei muito espantado e You surpreso. see that everything in that dream happens at the speed of lightning. E você vê que tudo naquele sonho aconteceu na velocidade do I relâmpago. was caught up in that. Então eu fiquei tomado por aquilo. E chocado, eu pensei, o que é isso? From this side, a small rock Então a rocha veio deste lado, era uma rocha pequena. by human hands E não foi cortada por mãos humanas. smashed the humongous statue, Veio e esmagou aquela estátua gigantesca. brought it down into dust. E transformou totalmente em poeira. Pó. Began to flow. I know we are global. I know the global community is following this. Eu sei que a comunidade global está seguindo isso. Nós estamos ao vivo, certo? Are we global, my son? Nós estamos ao vivo globalmente. Camera, is it Michael? Qual é a câmera, Michael? Are you the one? É aquela lá? Can you find out if we are alive? That's very important. Vocês podem verificar se nós estamos ao vivo? Isso é muito importante. Na verdade, Michael já estava aqui desde de manhã, aleluia. It's very important that the other nations also get this. É muito importante que as outras nações também ouçam isso. Oh, every camera is transmitting their own nation. Are we like? Ah, então agora todas as câmeras estão transmitindo ao vivo, certo? Já estamos ao vivo na rádio. So what I was saying is this now. Então o que eu estava dizendo é isso. Rock smashed that idol, Aquela rocha esmagou um ídolo which symbolizes the kingdom of this world. The idol que simboliza os reinos idólatras deste mundo. les idoles des nations de ce pays, la grande idole de ces nations. that the church is pursuing today. Que a igreja está buscando hoje Crushed that kingdom. Et a e esmagou aquele reino. Mountain was formed. et puis Então formou-se uma montanha gigantesca que cobriu toda a terra. The interpretation of that conversation E na interpretação dessa conversa, says will establish forth que o Senhor disse que Ele vai estabelecer eternal kingdom um reino eterno, that will raise forth que Ele vai levantar kingdom that has no end. um reino que não terá fim. Where your kids, take that kid, sit and give to somebody. Give to somebody to sit down so that we really. Por favor, diga para as pessoas sentarem. Muito obrigado. So he said, Então Ele disse God of heaven que o Deus do céu will establish the kingdom of the Messiah. vai estabelecer o reino do Messias. You can see that a rock E você pode ver que a rocha, cut by human hands, que não foi cortada por mãos humanas, the one that crushes his kingdoms, é a que esmaga estes reinos and establishes the kingdom of God. e estabelece o reino de Deus. Meaning the Lord is saying, Significando que o Senhor está dizendo establishment of the kingdom of the Messiah que o estabelecimento do reino do Messias be by man. não será feito por homem. This kingdom will be established by God Himself. Este reino será estabelecido pelo próprio Deus. That rock not cut by human hands. Por isso que você vê que aquela rocha não foi cortada por mãos humanas. Mas para acabar isso agora, Share on a recent conversation
conversation. Eu quero compartilhar uma conversa recente, When the Lord took me in a dream, quando o Senhor me levou em um sonho. one of the most recent, Essa é uma das coisas mais recentes. took me in a dream. O Senhor me levou em um sonho, All the way to Israel, todo o caminho até Israel. He showed me Então ele me mostrou exact location of the throne of King David. o local exato do trono do rei Davi. Those of you who are tuned on our global radio, you must have heard that prophecy. Todos aqueles que estavam sintonizados e ouvidos essa profecia, And I'm sure this on the web also. e eu sei que isso também está na internet. It's a very tremendous moment. Então este foi um momento muito tremendo. In a dream, He lifted me up and took me to Israel. O Senhor em um sonho me levantou e me levou a Israel, a Jerusalém. He himself, he was talking with me from my right side as he walked with me. E ele pessoalmente falava comigo do meu lado direito enquanto ele andava comigo. I remember when we got to that place. Então eu me lembro que quando nós chegamos naquele lugar, então ele me falou: This is the exact location, this one here. este local aqui é o local exato. And I could see his hand pointing, his hand and E finger. eu pude ver a mão dele apontando, o dedo dele apontando para aquele local. The hand and the finger of the Lord. A mão e o dedo do Senhor. This is the exact location, this one here. E ele disse: este é o local exato, este aqui. Exact location of the throne. Este é o local exato do trono, Where David sat, onde Davi sentou-se played the harp unto the Lord. e tocava a harpa para o Senhor. So as I was there, Então, enquanto eu estava lá, the Lord took the real harp, the harp of David. então o Senhor pegou aquela harpa original de Davi, Then he gave me, he said, hold this for me. e então ele me deu e disse: segure para mim. No sonho, ele disse: segure para mim. The exact harp he played. Esta é a harpa exata com que ele tocava. So I can show you. Segure para mim para que eu possa te mostrar. Então eu me lembro que eu segurei. There's a skin. Há um tipo de couro, I think it was the back or the back of the harp. há um tipo de couro que revestia, acho que a parte de trás da harpa. Então eu estava segurando e ele disse: olha, Position of the throne. este é o local exato do trono, Where David sat aonde Davi sentou-se and played the harp unto the Lord. e tocava a harpa para o Senhor. And so after that I woke up. Então depois disso eu acordei. Because before I woke up, Mas é claro, antes de eu acordar, he took me into the time of King David. então ele me levou lá atrás, no tempo do rei Davi. The reign of David as was. E eu vi o reino de Davi como era. Then actually it's amazing. Então eu vi o seu reino real. He showed me the portrait of King David. Porque ele me mostrou o retrato do rei Davi. And then the son also. E então do filho também, Solomon. Salomão. And then after that I woke up. Então depois disso eu acordei. And we all know. E todos nós sabemos, We know very clearly from the book of 2 Samuel chapter 7, which I'm not reading today. nós sabemos muito bem que pelo livro de 2 Samuel 7, que nós não vamos ler We hoje, know that when the Lord was giving the covenant to Abraham, nós sabemos que quando o Senhor estava fazendo uma aliança com Abraão, promised Abraham a land, a nation. ele prometeu para Abraão uma nação. And he told Abraham he shall give him a land. E ele disse a Abraão que daria a ele uma terra. And so we may not go into that now, that's a whole different teaching, but I just want to bring it for purposes here. E isso é um ensino diferente, mas eu só estou trazendo por um propósito. He said, I'll give you land. Então ele disse: eu vou te dar uma terra, Follow Isaac. que quando você seguir Isaac, See, the Lord makes the same covenant with Isaac. você vê que o Senhor faz a mesma promessa para Isaac. He makes the same with David. E ele faz a mesma coisa com Davi Jacob first. e com Jacó antes. And then you have Joseph. Então ele trouxe José. He comes through Moses. Então depois, quando ele vem a Moisés, When you look at the location of this land that is promised, all of them in the lineage. quando ele olha para o local dessa terra que ele havia prometido para sua linhagem, This land essa terra that is promising, que ele está prometendo, know that this is the promised land. então nós descobrimos que essa é a terra prometida. Israel sits today the same location, but it was promising, so the covenant lived on. É o local exato da promessa onde ele prometeu. Então a aliança se cumpriu. Então, quando chega Davi, Those great things, your name shall be greater than any great man. então ele faz grandes promessas para Davi. Ele diz que o nome dele será maior do que todos os outros homens que viveram na terra. It is true.
E é verdade. fulfilled, right? Isso se cumpriu, certo? Then now when the Messiah came, Porque agora, quando o Messias veio, I am the Raiz de David. This is the root of David. ele diz: esta é a raiz de Davi. The people that were by the streets, they needed healing. Son of David, have mercy on Vous us. savez, c'est Você lembra que o povo na rua gritava: filho de Davi, tem misericórdia de nós. chez nous. But what amazes me, Mais ce qui Mas o que me surpreende David, il a promis é que ele promete para Davi each son, que o filho de Davi inherit the throne, would sit on his throne. il va s'asseoir. herdaria o trono, se sentaria no trono. Então, David is able to see Davi é capaz de ver a tremendous covenant with the Lord. uma tremenda aliança com o Senhor. Bien de Dieu. David's son O filho de Davi would sit on the throne, sentou-se no trono, his flesh and blood. por sua carne e sangue. But as he gave that covenant, Mas quando ele deu essa aliança, when you read it down there, quando você continua lendo, adds a clause. ele faz um grande fechamento. Throne shall endure forever. Ele diz: e o seu trono permanecerá para sempre. A very important moment for the church and for the nation. Então este se tornou um momento muito importante para a igreja e para as nações, The pronouncement of this eternal kingdom there. porque agora você vê o decreto deste reino eterno lá. That is the clause. Este foi o fechamento What about even the dream I shared yesterday? que trouxe aquele outro sonho que eu compartilhei ontem, quando ele disse: And his reign shall endure forever. e o seu reino durará para sempre. And then David now is able to see in a dream. Então Davi agora é capaz de ver em um sonho. First of all, he sees physically his flesh and blood Solomon. Então ele vê agora essa visitação na sua carne e sangue, Salomão, Sit on his throne. sentar-se no seu trono. He's able to see now the greater son. Mas agora ele é capaz de ver o filho maior. He sees him Ele o vê reigning forever. reinando para sempre. That's why if you go to the book of Psalm 22, Então é por isso que se você vai no livro de Salmos 22, Nous ne lisons pas aujourd'hui. you see that David is able to see his greater son, the Messiah. nós não vamos ler hoje, mas você vê que Davi pode ver o seu filho mais velho, o Messias, The head of the serpent. e esmagar a cabeça da serpente. When he said, Eloi, Eloi, Quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani. por que me abandonaste? Verse 1. Salmo 22, versículo 1. Hundreds of years back. Centenas de anos antes, David is able to see him on the cross crush the serpent. Davi pode ver o Senhor na cruz esmagando a cabeça da serpente. David is now able to see him reign on this location here. Então Davi pode ver agora este grande acontecimento aqui, Eternally. eternamente. So the Lord was speaking this yesterday. O Senhor estava falando isso ontem, There is a kingdom que há um reino that is coming. que está vindo, The eternal kingdom of the Lord. o reino eterno do mundo. Look at this now. Olha isso agora. Recently, Recentemente, he took me to Israel ele me levou a Israel and he showed me the exact location e ele me mostrou o local exato L'endroit exact. where the Messiah would reign. onde o Messias reinará. Meaning time is over. Então, significando que o tempo acabou, He's now ministering to me on the events to come. ele agora está ministrando para mim os acontecimentos que virão. And so when you saw the rock destroy the statue, become a huge mountain. Então, quando você viu que a rocha destruiu a estátua e tornou-se uma enorme montanha, Tremendous speak, a tremendous conversation. essa foi uma tremenda conversa. Which is exactly what he had said in the book of Genesis chapter 3:15. É o exemplo daquilo que ele disse no livro de Gênesis 3:15. I'll put enmity between you, the woman and the serpent, between the serpent and the woman. Eu vou pôr inimizade entre a serpente e a mulher, Et les serpents. Entre la femme et les serpents. And between the offspring of the woman, entre a descendência da mulher, a semente da mulher and the seed of the serpent. e a semente da serpente. And he will crush your head. Ele vai esmagar a sua cabeça You strike it. e você ferirá o seu calcanhar. And we saw E nós vimos, that actually the crushing of the head became a fatal blow. que na verdade o esmagamento da cabeça tornou-se um golpe fatal. But the striking of the heel, Mas o ferir no calcanhar não foi fatal, because the Messiah went on the cross, porque o Messias foi para a cruz, he was bruised by the serpent. foi ferido pela serpente, mas ele ressuscitou And he lives
E isso então diz the crushing of the head of the serpent que o esmagamento da cabeça da serpente from that kingdom você vê naquele reino that I shared yesterday. que eu compartilhei ontem. A rocha veio Fatal blow. e deu um golpe fatal. It crushed Ele esmagou the kingdom of this statue. o reino da estátua. In that dream I shared yesterday. Naquele sonho que eu compartilhei ontem. Aleluia. And so that tells you Então isso te diz that the Lord is saying que o Senhor está dizendo that the church in Europe que a igreja na Europa needs to understand precisa entender that there was an eternal conflict que houve uma eterna disputa, uma eterna batalha. He said, I'll put enmity Ele disse, eu vou pôr inimizade between the serpent entre a serpente and the woman, e a mulher, between the seed of the serpent entre a semente da serpente and the seed of the e a semente da mulher. That is the battle Então essa é a batalha that sustains our consecration. que sustenta a nossa consagração. When we continue in that fight Que enquanto nós continuarmos nesta batalha between consecrated entre consagrados e corrompidos, between light entre luz e trevas, between corruption entre corrupção e a santidade, he's saying ele está dizendo battle is an eternal battle que esta batalha é uma batalha eterna that the Lord decreed que o Senhor decretou for the church. para a igreja. The reason there is a fall E a razão pela qual há uma queda is when the church in Europe é quando a igreja na Europa e globalmente decides to hold a ceasefire decide fazer um cessar-fogo and agree. e entrar em acordo. Hallelujah. Aleluia. On a daily basis, Então, de uma forma diária, saying ele está dizendo: be in that conflict. você tem que estar neste conflito, de tal maneira que quando as trevas vêm a você, batalha. You understand why? Vocês, Ailing the church in Europe. vocês estão entendendo o que adoeceu a igreja na Europa? Então é aí onde está a enfermidade hoje. Mas eu quero avançar agora. The garment that he said, As vestes que ele disse, limpo e finíssimo, right and clean, resplandecente e limpo, was given her to wear. foi dado a ela para vestir. That garment Então estas vestes also the consolation também é o consolo that the Lord gives que o Senhor dá to the church in Europe. para a igreja na Europa, Believers in Europe para os crentes na Europa. Aleluia! have gone through persecution. Que tem passado por perseguição Systems of Europe. pelos sistemas da Europa. Try to pursue righteousness in Europe. Que enquanto você está tentando buscar a justiça na Europa, hoje Through a tremendous abuse. você passa por um tremendo abuso. Even the legal regime. Até mesmo a parte legal, Legal regime in Europe. pelo regime legal da Europa, Against the Lord. é totalmente contra o Senhor. Everything, the supermarkets, the TV, the what, the neighborhood, the everything. It's as though God has not been thrown out. Tudo, supermercado, TV, trabalho, tudo, é como se Deus tivesse sido jogado fora. God has been thrown out. É como se Deus tivesse sido jogado fora. Ele está dizendo For us as Christians, que para nós como cristãos, the Lord is saying, o Senhor está dizendo this time, que essas vestes, I come to you, quando eu venho à Europa and I look at the church, e eu olho para a igreja and see the church spotting this down. e vejo a igreja sujando essas vestes, That symbolizes estas vestes que simbolizam a recompensa, compensation a compensação that the Lord has bestowed on that church. que o Senhor conferiu àquela igreja All the pains. por todas as dores. You try to go to work, Você tenta ir ao trabalho, and you are here. então você prende o teu cabelo And maybe you wear long skirts if you're lady. e talvez você use uma veste comprida. You will not pass the interview. Talvez só por causa disso você não passa na entrevista. Today the world has a certain conformation. Porque hoje o mundo tem alguns padrões determinados. Read with me the book of Luke chapter 18 verses 7 and 8. Você pode ler comigo o livro de Lucas 18, versículos 7 e 8? Luke 18, Lucas 18, 7 and 8. 7 e 8. Hallelujah. Aleluia. The garment is the consolation we have. As vestes são a consolação que nós The Lord temos, gave us. que o Senhor nos deu.
The word a recompensa, symbolizes the word to come, the consolation that we heal our hearts. que simboliza a recompensa, a consolação que Ele nos deu. And sometimes it's hard. Porque algumas vezes é difícil. So he is using this garment. Então Ele está usando essas vestes para dizer à igreja: Hang in there. eu estou aqui. Nunca desista. Você pode estar sozinho. Vocês podem ser poucos. Mas permanece firme. Não desista. Permanece na justiça. Mesmo que seja dolorido. Talvez haja teste e tribulação, perseguição. Mas não desista. Fique na posição. Estas vestes são a tua recompensa. É a tua compensação. Consolação. Podemos ler Lucas capítulo 18? Read from verse 1 to verse 8, then I'll explain to you. Je peux lire Eu vou ler do versículo 1 ao 8 e depois eu explico. All these disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Jésus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Em outras palavras, ouça-me, igreja da Europa. Ele está dizendo He gave them a parable, que ele deu a eles uma parábola emphasized to them para enfatizar para eles, to always pray para sempre orar and not give up. e nunca desanimar. Verse 2. Versículo 2. Ele In a disse: certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. E ele disse: em uma certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. In that town who kept coming to him with plea, grant me justice against my adversary. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. He refused. But finally he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets the justice she demands, so that she won't eventually wear me out with her coming. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Other versions, Em outras versões, she may not attack me. ele diz: para que ela não me ataque, Because this is a poor widow, very vulnerable, porque esta é uma viúva muito pobre, seeking justice. buscando justiça. I was surprised in the other versions he says, so that she may not attack me. Então eu fiquei surpreso de ver que em outras versões diz: para que ela não me ataque. Aleluia! Então ele diz, Verse 6. versículo 6, And the Lord said, e o Senhor this diz: is what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? Le Seigneur a E o Senhor continuou: ouçam o que o juiz injusto disse. Acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? He will see that they get justice and quickly. E eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. He said, however, Ele diz: contudo, when the Son of Man comes, quando o Filho do Homem vier, will he find faith Ele encontrará fé, at all? alguma fé, nesta terra? He finishes by E saying, ele termina dizendo: however, entretanto, when the Son of Man comes back, quando o Filho do Homem voltar, will he really find any faith left on this earth? ele realmente encontrará alguma fé?
So I want to talk about this regarding the church in Europe. Então eu quero falar sobre isso com respeito à igreja na Europa. So the Lord in His submission here, Então o Senhor, nesta escritura aqui, coming of the Messiah, ele fala sobre a vinda do Messias. the conversation we're involved in today, Nessa conversa que nós estamos envolvidos hoje. comes out and says, yes, it is true. I am the Messiah that comes back. E ele diz, sim, na verdade eu digo a verdade, eu sou o Messias que está voltando. A scene, Mas ele mostra uma cena, a picture, ele pinta uma pintura before He comes. que nos dias que antecede a sua vinda. Very carefully, the picture the Lord paints here, E se você ouvir claramente a cena que o Senhor descreve, ele diz there will be times of great injustice. que haverá tempos de grande injustiça. Listen to the way He's talking. Quando você ouve a maneira como eles falam, ele está dizendo Of declining spiritual life. So que haverá life of the church will decline. que haverá um declínio na vida espiritual da igreja, Declining faith. uma fé declinante. This picture, Ele apresenta essa cena, what you see happening in Europe today. e essa é a cena que você vê na Europa hoje. He paints that portrait Ele pinta esse retrato to bring forth the announcement of the coming of the Messiah. e ele usa isso para trazer à luz o anúncio da vinda do Messias. No. Esse se torna o pano de fundo. Ele diz, Widow, esta viúva, vulnerable, muito vulnerável, who are most likely, muito provavelmente muito pobre, if it is in Africa, talvez na África, our land, talvez na terra dela, taken away by the in-laws or other people, foi roubada pelos fora da lei ou outras pessoas. seek for justice. Então ela vai buscar justiça. If it is in this country, I don't know what it is. Isso pode ser qualquer coisa, não importa o que seja. It's true, you do not have government subsidies, right? Mas você vê que naqueles dias também eles não tinham a quem recorrer, certo? Them or whatever. Para ajudá-los ou o que quer que seja. But he's saying, Mas ele está dizendo this widow que essa viúva, goes to an unjust king. ela vai a um rei injusto, um rei que não é justo, The king that does not fear God. um rei que não teme a Deus. And he's saying, E ele está dizendo the fact that she is consistent, mas pelo fato dela ser consistente, persistente, constante, relenting, implacável, does not give up. ela não desiste. Unjust king, Então o rei injusto, unjust judge, o juiz injusto, is compelled ele é impelido to deliver justice. a deliberar a justiça. Então agora, He uses that to the church. ele usa isso para a igreja. The king that does not fear God, E ele diz, se o rei que não teme a Deus, finally out of not giving up, que por causa dela não desistir, finally give justice to this woman. finalmente faz justiça a essa viúva, How much more? quanto mais Children of God in Europe, vocês, filhos de Deus da Europa, chosen ones of God in Europe, vocês escolhidos de Deus da Europa, you are just king. com o teu rei justo, Deliver justice. vai fazer justiça para vocês. Did you understand? Vocês me entenderam? Então isso é muito poderoso. Então está dizendo que mesmo que pareça difícil, na Europa agora, You're a Christian. se você é cristão, mas não desista, Standing. permaneça firme, porque ele está dizendo Just king. que o rei injusto, King that has no fear of God. o rei que não tem temor de Deus, Deliver justice. vai liberar justiça. E quanto a você, The children of God. filhos de Deus, The king that is just. com o rei que é justo, The Lord paints the whole picture. então o Senhor pintou toda uma cena. Warns us of what you see in Europe. Na verdade, ele está nos alertando daquilo que você vê na Europa hoje, que antes da vinda dele Will be this declining faith. haverá essa falta de fé. When he's saying essentially, E ele essencialmente está dizendo comes the scale, the balance. que quando ele vier, a balança Balance you will use que ele vai usar para te pesar is the balance of faith. é a balança da fé. On one side, De um lado, all the faithful acts of the church in
Europe. Todos os atos de fé na igreja na Europa. And on the other side, E do outro lado, the unfaithful acts of the church. Be careful. os atos infiéis da igreja. Cuidado agora. See which one runs. Ele vai olhar, ele vai pesar na balança. Will outweigh the other. Qu'est-ce qui va? Ele vai pesar. Puisque de l'autre côté, So the Lord uses this Então o Senhor usa isso to tell the church, para dizer à igreja surely the garment of righteousness que certamente as vestes da justiça is your credit for faithfulness. Credit. é o teu crédito para a fidelidade. Ele está dizendo The garment of righteousness que as vestes da justiça persistence to pursue righteousness in Europe now dos persistentes que vão buscar a justiça na Europa agora, is actually your consolation. na verdade é o seu consolação, para que quando o Messias vier, You are recompensated. então você será recompensado, Entering the eternal glorious kingdom. entrando no reino eterno glorioso. It may look ugly now. Pode parecer muito feio agora. You might lose all your friends in Europe now. Você pode perder todos os seus amigos na Europa agora, To pursue righteousness. se você decidir buscar a justiça. Mas ele está dizendo, fique firme, permaneça, não desista. There's a prize coming. Há um prêmio vindo. He's using the example of this poor widow Ele está usando o exemplo dessa viúva pobre who did not give up que não desistiu in front of a non-God-fearing king, not God-fearing. diante de um rei que não temia Deus, não que temia. Emphasizing Então o Senhor está enfatizando enduring faith in Europe. uma fé persistente na Europa. Ele está dizendo Eternity, que a eternidade group event. não é um acontecimento em grupo, Personal. é pessoal. Make sure that whatever you do in Europe today, Então certifique-se de que quer que você faça na Europa hoje. this unto the Lord is enduring. Certifique-se de que a tua fidelidade ao Senhor é permanente. Make sure you stand. Certifique-se de que você vai ficar firme. No matter what you go through at your workplace. Porque não importa o que você passa no lugar do teu trabalho. I said, Porque eu disse que as vestes, this garment estas vestes, is the representation, the symbol of that compensation, consolation. é a representação, o símbolo daquela compensação. Remember Matthew chapter 25 verse 13? Lembre-se de Mateus 25, versículo 13. He gives a scenario of this time also. É também o cenário para este tempo. And then he uses the banquet, preparing for the banquet, the kingdom of God. Então ele usa o banquete, preparando-se para o banquete no reino de The Deus. most important verse in that entire scripture, E o versículo mais importante em toda aquela escritura verse 13. é o versículo 13. Because then he says, Porque então ele diz: he tells them, for you, however, for you, entretanto, para vocês, you just prepare. vocês simplesmente se preparem. Despite the above, Não importa o que aconteça, you just prepare. preparem-se, Because the king is coming. porque o rei está vindo. Do you remember the days of Noah? Vocês se lembram dos dias de Noé? You remember that Noah was building an ark. Vocês se lembram que Noé estava construindo uma arca? There's many Noahs sitting here today. E eu estou vendo muitos Noés aqui hoje, Building an ark construindo uma arca in some dry land, dry. numa terra muito seca, Building an ark not in the ocean, in a dry, inland. significando bem longe do oceano, numa terra interior. You suffered ridicule and mockery. E muitas vezes você está sofrendo ridículo e zombaria. And they kept asking, what is this you're doing? E as pessoas perguntam: o que você está fazendo? He said, I'm building an ark. Você diz: eu estou construindo uma arca. Why would you do this here? E por que você faria isso aqui? Because you need to do it in the ocean near there. Você precisaria fazer perto do oceano. No, the world is soon going to come to an end. Você diz: não, o mundo logo vai acabar. They walk away, shaking their Então eles vão embora balançando a cabeça. Some people are crazy. E eles dizem: algumas pessoas são loucas. Building an ark inland, Você está construindo uma arca aqui na terra seca. far inland, Eu não sei qual metro da terra seca building your ark. você está construindo a tua arca. Some of you are in university, Alguns de vocês na universidade. and it's really inland. Isso é muito seco, é terra seca. Building it doesn't make sense. É um lugar onde nada disso faz sentido. They abused him, Eles os abusam, they mocked him, eles zombam dele. and then E então, one day, um dia, one day, um dia,
Aquele dia. Not just like a normal day to the people ate breakfast. They woke up, they greet good morning, they greeted each other. É um dia normal, as pessoas tomam café e se cumprimentam, dizem bom dia. How are you today? Como você está hoje? They woke up like a normal day. Eles acordam como um dia normal. And then the Lord said, Então o Senhor disse: now you can enter into God's rest. agora você pode entrar no descanso do Senhor. God's rest. O descanso do Senhor. Remember Noah. Lembre-se de Noé. Now you can enter. Ele disse: agora você pode entrar no repouso do Senhor. After all the mockery, Depois de toda a zombaria, o abuso, slander, da calúnia, blackmail, da chantagem, now you can come in. agora você pode entrar no descanso do Senhor. Destroy the whole earth. E o Senhor destruiu a terra inteira. That day, Aquele dia chegou. do you remember Lot Vocês se lembram de Ló in Sodom? em Sodoma? Hallelujah. Aleluia! Oh yes. Oh, That's sim. why I said that garment is your consolation. É por isso que eu disse que essas vestes é a tua consolação. If you read the book of Genesis, Se você ler o livro de Gênesis, Genesis 18:20, just to finish up with this. Gênesis 18, 20, só para acabar. It says the outcry. Gênesis 18, 20 é o clamor. 18:20 it says. No versículo 18, 20 ele diz: The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous. Disse-lhe, pois, o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra são tantos e o seu pecado é tão grave. If what they have done is as bad as the outcry that has reached me, if not, I will know. Então o Senhor disse que eu descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. This is vacant. Tem lugar aqui na frente. Quem quer sentar aqui na frente? There's one chair in front here. Tem uma cadeira aqui na frente. Whoever is without a seat at the back, there's one seat in Quem está sentado aí atrás tem um assento aqui na frente. Thank you so much. One usher, can you sit? Muito obrigada. Um dos obreiros pode se sentar aqui. Protocol, please. Protocolo, por favor. Sit here with your Bible. Sente aqui com a sua Bíblia. Hallelujah. Aleluia. So you see now, Então você vê agora. cry was so great. O clamor era tão grande. It was so great out there. Era tão grande lá. In Europe, Agora na Europa, the outcry is so great. o clamor é tão grande. Those that have chosen righteousness, Aqueles que escolheram a justiça it is so great. é tão grande. In Kenya, No Quênia, we have many university students also. nós temos também muitos universitários. Nós os temos You lá. can imagine the challenge of living in holiness in the university. Vocês podem imaginar o desafio que é viver em santidade na universidade. But the Lord is very mighty. Mas o Senhor é muito poderoso. Consistently and faithfully helped them. Ele tem consistentemente, fielmente ajudado. Our fellowship now, Eles têm sua própria comunhão. when others go for work, for them, the weekend, for them, they go for evangelism. Enquanto que outros vão se divertir no fim de semana, eles vão evangelizar. And so just know that the Lord your God Então simplesmente saiba que o Senhor teu is Deus, able to help Lot from that sorrow. que foi capaz de ajudar Ló naquela I Sodoma, will help you. ele também vai te ajudar. Aleluia! I will help you and see you through Ele vai te ajudar nessa Europa pecaminosa the kingdom. e a entrar no reino de Deus. Topic, then I will move now, the very important character, and then this will help the church. Eu vou mencionar algo agora, depois eu vou mencionar uma característica muito importante que vai ajudar a igreja. Foi no dia 29 de julho 2009. 2009. Traveling to Venezuela. Eu estava viajando para a Venezuela. Revival there, from city to city. We had planned big meetings there. Havia um grande avivamento lá, nós íamos de cidade em cidade Coming of the Messiah. para anunciar a vinda do The Messias. way I am doing it in Europe now. Da forma como eu estou fazendo na Europa agora, In that situation, I was waiting for a transatlantic flight from Johannesburg. e nessa situação eu estava esperando pelo voo para atravessar o So I Atlântico. was sleeping on the floor of the airport. My bag was my pillow,
Então eu estava dormindo no chão do aeroporto e eu usei a minha mala como travesseiro. For a long time, I've been sleeping on the airport floors. For a very long time. Sao Paulo, I'm really very familiar with the airport floor. I'm always sleeping on the. You found me there with my bag, sleeping there the whole night until tomorrow morning. Eu estava muito acostumado. So I'm familiar with that. I do that for the. Eu costumava dormir no aeroporto a noite inteira esperando o próximo voo. São Paulo, por exemplo, foi um aeroporto que eu dormi muitas vezes. Eu estava acostumado a fazer isso. I know very well in Sao Paulo, most of the time you found me there with my team. We are sleeping on the putting a bag on as my pillow. Eu conheço muito bem o aeroporto de São Paulo. Muitas vezes eu dormi lá no chão, usando a minha mala como travesseiro. The same things, Johann. A mesma coisa com Joanesburgo. So it was one of those occasions, Então, em uma dessas ocasiões, as I was asleep on the floor of the airport, waiting for flight tomorrow. enquanto eu estava dormindo no chão do aeroporto, esperando pelo voo de manhã, In that noisy milieu of the activity of the air, naquele ambiente barulhento com milhares de pessoas no aeroporto, and the announcements, the non-stop announcements, aqueles anúncios intermináveis do aeroporto, at that place the Lord spoke with me about the coming. naquele lugar o Senhor falou comigo sobre a vinda do Messias. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? In that, Naquele sonho tremendo, Extraordinaire. he showed me, he actually said, look. na verdade ele disse, olha, quem está vindo? So when I looked left, Quand je regardais à gauche, then I saw Quando eu olhei à minha esquerda, the rider of the eu vi o cavaleiro do cavalo amarelo coming furiously. vindo furiosamente. And I saw even the by the way, he ties the turban on the head. A propósito, ele tem um turbante na cabeça. Which is woven like this. Ele tem um turbante enrolado assim. He ties the turban. Ele tem um turbante. comme ça, ici devant comme l'homme de Dieu monte. And so the Lord brings him to me. So the horse stops in front of me. Então o Senhor trouxe ele até mim. Então o cavalo parou na minha frente. Je lève les jambes comme ça. But when I looked at his eyes is when I realized that was terrible. E quando eu olhei nos olhos dele, foi terrível. His eyes were like, a dead body that has been in the tomb for a month. Os olhos dele era como um morto que esteve no túmulo por um mês, os olhos sem vida, com sangue saindo dos seus olhos. It's very bad sight. Bom, assim por diante, era uma visão muito horrível. This was dead. His father is dead. Então, mais tarde, quando eu li a Bíblia, eu entendi que isso é a morte. And so the second part of, then I saw him run all over the earth. Então eu vi ele correndo por toda a The terra. second part of this conversation. A segunda parte dessa conversa no aeroporto, I have seen the Lord take the church. eu vi o Senhor levar a igreja Kingdom of God. para dentro do reino de Deus. That's why I am here. É por isso que eu estou aqui, To announce it to you para anunciar para vocês, that you may prepare. para que vocês possam se preparar. Entretanto, In the many times I saw the Lord taking the church, muitas vezes que eu vi o Senhor levar a I have igreja, never seen the church inside. eu nunca tinha visto a igreja dentro. So this was my first time really to see the church inside heaven. Ça, c'était la première. Então essa foi, na verdade, a primeira vez que eu vi a igreja dentro do What céu. amazed me is the way they stood in front of the throne. E o que me surpreendeu é a forma como eles estavam de pé diante do trono, Long, glorious garments. com vestes longas e gloriosas. And they were having one of the most beautiful and sweetest worships I have ever heard. E eles adoravam com uma adoração mais doce e linda que eu jamais They ouvi. were worshiping in unison like this. Ils adoraient. E eles adoravam em uníssono assim, Before the throne. levantando as suas mãos diante They do went in trono. one direction, they all went like this. Et s'ils allaient E quando eles iam de um lado desse jeito, Together, it was a beautiful sight to behold. ensemble, juntos, foi uma visão muito linda de contemplar. Então quando eles faziam isso, First time to actually see the church inside heaven. então foi a minha primeira vez que eu vi a igreja, na verdade, dentro do céu. They had appeared before the throne. ils se sont. Eles estavam adorando, eles apareceram diante do I trono. remember Je me rappelle. E eu me lembro. every time they changed direction, they were this way, and then they changed this way. The glory on their garments. E toda vez que eles mudavam de lado assim,
a glória das suas vestes. thousands upon thousands of flash cameras. Era como milhares e milhares de flashes de câmeras. Like that, but thousands. Mas milhares. So it blinded me. Every time they moved. So the glory of the garment. E era tão glorioso que me cegava aquela glória. Supposed to be wearing now. Essa é a veste que a igreja deveria usar agora. É tremendo. So much work the church needs to do. Tem tanto trabalho que a igreja precisa You fazer. will not understand. You will not understand. E o Senhor não vai entender, não vai entender. Lord, you see, for us, we lived in Europe. Ah, sabe, Senhor, para nós morávamos na Europa. Não. Thank you so much. The battery or whatever. Okay, so the Lord, you see me, I lived in Spain, I lived in Finland. You have to understand. Ah, Senhor, o Senhor tem que entender. Eu morava na Espanha ou eu morava na Finlândia. Não. I have seen the glory of the garment the church should be wearing. Eu vi a glória das vestes que a igreja deveria estar usando. Even yesterday when I came, you saw I began to speak from the bottom of my lungs, full throttle non-stop. E é por isso que ontem, quando eu vi, vocês viram que eu comecei a falar com toda a força do meu pulmão sem parar. Because this is a matter of life and death. Porque este é um assunto, é uma questão de vida ou de morte. For other things, sorry, see, do what? Discuss what the people do in this Europe. Não há mais tempo para essas coisas de plante uma semente e recolhe o milagre, essas coisas que esse povo está falando. God is coming and he wants money down. Ah, vamos juntar dinheiro porque o homem de Deus está vindo e ele quer dinheiro adiantado. But that is something else. Isso é outra coisa. I'm talking about the entry of the church. Eu estou falando sobre a entrada da igreja, Eternity of God. na eternidade de Deus. That needs work. Isso precisa de trabalho. That's why this work is very important that we're doing here. É por isso que esse trabalho é tão importante Somebody aqui. sitting there? Tem alguém sentado ali? Oh, thank you so much. Can somebody sit over here? There's a seat. Alguém pode sentar aqui? Tem um lugar. Muito obrigado. Focus on me now. Foque em mim agora. So now, Então agora, out of that dream, a partir desse I sonho, gave the prophecy of the bloodshed you see in Syria today. eu dei a profecia do derramamento de sangue que você vê na Síria hoje. The Tahrir Square where it began from in Egypt. Em Tahrir, na Praça Tahrir que começou no Egito. Na Praça Tahrir que começou no All Egito, the way into Libya. atingindo, chegando todo o caminho até a Líbia, Syria. chegando na Síria, And going to Iraq as you see happening now. indo ao Iêmen, ao Iraque, como vocês estão vendo. First part of that prophecy. A primeira parte dessa The profecia. second part, Mas a segunda I parte, began to say, eu comecei a this dizer, has not yet fulfilled as I speak with you. é uma profecia que ainda não se cumpriu enquanto eu estou falando aqui When I hoje. say, Eu estou I dizendo, have seen the church appear. eu disse que eu vi a igreja aparecer. I have seen the church appear before the throne. Eu vi a igreja comparecer diante do trono de Deus. Words my tongue will be fulfilled. As palavras da minha língua se cumprirão. So we rather prepare now. Então é melhor se preparar agora. The church is going to soon appear. A igreja brevemente aparecerá. There is a seat in front of you, my son. Tem um assento aqui, meu filho. Can you bring him to sit in front so we Pode trazê-lo aqui. Everybody focus on me now. Foque em mim agora. There's a seat in front, very much there. Tem uma cadeira aqui na frente. Somebody will lead him there. Alguém vai te trazer. Thank you so much. Over there in front. Okay, focus on me right now. Foque em mim agora. The second prophecy is not yet fulfilled. A segunda profecia ainda não se cumpriu. Ele diz That very soon the church will have to appear before the throne in heaven. que muito brevemente a igreja terá que comparecer diante do trono de Deus no I céu. want to handle this briefly. É por isso que eu quero lidar com isso rapidamente. Exodus 28, O livro de Êxodo 28, verses 1 to 4. versículos de 1 a 4. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. I'm glad you came. You didn't go to walk your dogs by the beach or something. You just came there. Que bom que vocês vieram enquanto que outros estão na praia. It's a big blessing. Isso é uma grande bênção. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Okay, I'm ready now.